Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou Arquimedes de Castro e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre as principais notícias do dia. E dois assuntos hoje importantes. O primeiro deles é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Você deve estar acompanhando aí que tem uma CPI, chamada CPI da pandemia, está investigando qual é a responsabilidade do presidente da República, dos governadores dos estados, no que diz respeito à crise sanitária. E qual é o problema de uma CPI? Comissão Parlamentar de Inquérito. É que uma CPI, ela pode fazer muita coisa quando a maioria da CPI é formada por parlamentares de oposição. E é o caso. A maioria dos parlamentares da CPI da pandemia no Senado são de oposição. Para piorar, além de serem oposicionistas, os membros da CPI de oposição são muito experientes. São senadores que já foram governadores, senadores que são profissionais experientes nas áreas em que atuaram antes de serem senadores, e tem gente que, independentemente do partido político, tem uma expertise. Então, repare, ingredientes fatais. A CPI pode quebrar sigilo bancário, sigilo telemático, sigilo fiscal e trazer as pessoas à força para depor. Tudo isso faz com que o clima para o governo se torne irrespirável. E é isso que está acontecendo nesse momento. O clima para o governo está absolutamente irrespirável. Encontraram uma nota fiscal, acharam um funcionário público, já chamaram para depor, o irmão é deputado, tem uma história para contar, é ex-aliado ou é aliado ainda sendo expulso do seio bolsonarista. Uma coisa que fica bem clara, né, na história do poder é que os poderosos, né, os que estão no governo, os que estão no comando, eles são sempre traídos pelos seus próprios aliados. É da natureza humana isso. Se você for ver, né, você tem o exemplo da tradição religiosa, né, de Jesus, o Cristo, que foi traído por um dos seus apóstolos. E esse deputado que apareceu aí, o Miranda, é amigão do JB antes dele ser presidente, antes mesmo de entrar em campanha para a presidência. E parece que estava se sentindo um pouco escanteado, resolveu aproveitar a CPI para, já que foi encontrado, né, a CPI achou o documento, achou o funcionário, é irmão do deputado. Brasília é uma cidade sem muro, né? Todo mundo é parente de todo mundo e tal. Aí vai investigar, você puxa uma pena, vem uma galinha, você puxa uma galinha, vem um galinheiro inteiro. É por isso que os governos se articulam para que não aconteçam comissões parlamentares de inquérito durante as suas gestões, porque uma CPI pode muito. Não pode não fazer nada assim, né? No fim, não deu em nada. Por quê? Porque o governo atua para que os membros deixem de investigar, parem de investigar. E nesse momento o governo não conseguiu fazer isso. Não vai resultar assim em uma coisa tipo o presidente sai amanhã do governo, não é assim. As pessoas precisam se acostumar com o regime presidencialista. Num regime presidencialista, quem manda é o presidente, é muito difícil tirar ele do governo. O fato de Collor e Dilma terem sido alijados do poder por um impeachment não quer dizer que seja fácil. O Collor brigou com todo mundo, né?
com o Congresso, com Deus e o mundo. E a Dilma arrumou como principal adversário o presidente da Câmara na época, e é lógico que isso atrapalhou demais a vida dela. Então, hoje tem mais de 111, 112 pedidos de impeachment na mão de Arthur Lira, que é presidente da Câmara. Ele vai botar algum em votação? Não. O Procurador-Geral da República, que é quem investiga se o presidente fez alguma coisa errada ou não, não vai, porque ele tem ali a promessa de provavelmente ser indicado para outro cargo, não se sabe. Ele formou um compromisso, né, com o presidente de não atrapalhar, de não abrir nenhum processo de investigação contra o presidente. A mesma coisa fez o Arthur Lira. E esses dois vão segurar a onda até enquanto puderem, porque a pressão sobre eles está cada vez maior. E a pressão é exercida pela opinião pública, pela sociedade, que democraticamente impõe ao governo que tome algumas medidas. Isso não é para derrubar o governo, é para que, e aí vem o segundo assunto, se ao tomar consciência da pandemia, da informação, né, de ter a informação, primeiro, não foi o presidente Jair que criou o vírus, né? Então ele poderia muito bem mobilizar ali uma equipe de cientistas e dizer ao pessoal, tome aí as decisões que a gente vai seguir. Eu não fiz, não tenho nada a ver com isso. Vou dar todos os recursos necessários para quem entende no negócio resolver o problema. Vou aqui gerenciando politicamente do meu lado e quando isso acabar, porque de uma hora ou outra vai acabar, vou colher os frutos de ter agido, né, de forma contra o vírus. E o que foi que fez o JB? Ele fez exatamente o contrário, né? Ele encampou uma ideia, não sei quem botou isso na cabeça dele, pode ser ele mesmo que teve, né? De que o vírus não existia, que não era importante, que não era uma situação que deveria ser levada a sério. Esse é um dos problemas da pós-modernidade. Antes, as pessoas, os seres humanos, estavam sempre ancorados na sua experiência. Então, nunca vi uma gripe parar o mundo. Então, por que essa vai parar? Então, é que nós estamos vivendo num novo momento no nosso planeta e na nossa civilização. Eles chamam isso, os cientistas, de antropoceno. Nesse período do mundo, as coisas que estão acontecendo realmente nunca aconteceram. E outras tantas coisas estão para acontecer, até piores do que a pandemia da Covid-19, e que nunca aconteceram e surpreenderão o mundo inteiro. O derretimento das geleiras da Groenlândia, o aquecimento global, a crise planetária que nós estamos aí observando, que os cientistas estão medindo dia a dia, não há mais dúvida nenhuma a respeito de que nós estamos realmente diante de um grande problema. Tudo isso, todo esse período, essa era que nós estamos vivendo, é de coisas novas que nunca aconteceram. E quem não tiver cabeça para entender isso, vai ser colocado de lado, porque nós precisamos de cientistas, de pessoas criativas e de pessoas capazes de entender o problema, não através da sua experiência, mas através do raciocínio lógico e através da intuição, que vale muito mais nesses casos do que a experiência. Está aí, provado. A gente volta amanhã com mais comentários aqui no canal. Inscreva-se, ative as notificações e faça seus comentários, deixe suas críticas, diga sobre o que você acha que a gente deve comentar aqui na nossa análise de conjuntura diária. Até a próxima.